Você já parou para pensar que o tédio morreu? É sério. Pode parecer exagero, mas tenta lembrar quando foi a última vez que você ficou entediado. Sabe, é entediado mesmo. Não tô falando daquela náusea que dá quando a gente faz alguma coisa por muito tempo, tipo ficar mexendo no celular uma tarde inteira. Eu tô falando daquele estado silencioso, desconfortável, onde não tem nada acontecendo e você simplesmente fica ali. Aqueles momentos em que ficamos esperando um ônibus, em que a gente fica olhando pela janela, parado no tempo, sem nenhum estímulo, sem uma tela na tua frente, sem um áudio, sem uma notificação, sem uma aba aberta. Só você e o nada. Porque hoje, qualquer frestinha de tempo livre é imediatamente preenchida. Você senta no sofá por 30 segundos e já pega o celular. Fica numa fila de alguns minutos e já tem algum vídeo rolando na tua frente. Você tá indo dormir, mas precisa colocar um fone com um podcast ou uma música rodando para não ter que encarar o próprio silêncio do quarto. A gente não se permite mais não fazer nada. O tédio meio que virou um incômodo intolerável, um vazio que precisa imediatamente ser preenchido com algum tipo de barulho, né? E assim, antigamente, e quando eu falo antigamente, a gente nem precisa voltar muito no tempo, né? Antigamente o tédio era parte da rotina. O tédio era aquele tempo parado entre um compromisso e outro, aquele momento que não tinha nada para fazer e estava tudo bem. Tédio acontecia quando a gente esperava, quando a gente caminhava sem rumo, quando, sei lá, olhava para o teto ou para alguma parede e deixava a mente viajar. Tédio era algo comum e, por incrível que pareça, era até algo produtivo, porque era justamente nesse espaço, nesse tempo desacelerado que algumas ideias apareciam, né? Algumas reflexões mais profundas eram feitas, algumas intuições acabavam se sobressaindo naquele famoso ócio criativo, né? Que várias pessoas já defenderam, tem até livro sobre esse assunto. Mas hoje a gente matou o tédio, a gente assassinou o silêncio com as nossas próprias mãos. A gente vive numa era de estímulo constante, né? O feed agora ele tem que ser infinito, o conteúdo instantâneo, a resposta automática. As coisas ficaram urgentes, barulhentas. Tudo exige a nossa atenção e cada segundo que poderia ser de pausa foi imediatamente substituído por alguma outra coisa. E a nossa mente desaprendeu a descansar. E isso foi se tornando meio que o novo normal. É só você parar e pensar nos vídeos que você assiste, a quantidade de respirações que não existem. Porque o ser humano, ele respira para falar. Seja uma respiração um pouco mais profunda, seja uma respiração um pouco mais ofegante, mas o ser humano respira para falar. Só que a grande parte dos vídeos não tem mais esse tempo de respiração. Ou até tem, mas tem uma trilha sonora, tem alguma coisa acontecendo, tem um corte, simplesmente para matar esse tempo de tédio. E a gente começou a ter uma mente que não para. E aí, quando essa mente ela não para, essa mente acaba não pensando direito nas coisas. Vira uma mente reativa. É uma mente que não se aprofunda, que não questiona, que não cria, que só consome, que pega fragmentos de informações o tempo todo, mas se satisfaz com aquilo, nunca pega nenhuma informação para se aprofundar, para digerir, né? E aí é uma mente que está sempre cheia, mas nunca está completa, né? Tá sempre cansada, mas nunca está em paz. E é por isso que tanta gente hoje sofre uma espécie de cansaço que não passa, né? Uma ansiedade que não tem nome, uma sensação de que tá tudo errado, mas que ninguém sabe por quê.
Porque a gente está esgotado, não só fisicamente, mas mental e emocionalmente. E isso não é só a minha opinião. Tem uma caralhada de estudos por aí que mostra que o nosso nível de atenção caiu drasticamente nos últimos anos. Nós estamos ficando incapazes de sustentar um pensamento inteiro do início ao fim. A gente começa a refletir sobre algo, mas antes que esse algo se amadureça como uma ideia, alguma coisa corta essa reflexão, né? Uma notificação, um vídeo, uma distração. E aí a gente dispersa. E de dispersão em dispersão a gente vai criando um hábito. E desse novo hábito, né, o silêncio vira um problema. A gente não consegue mais lidar com ele. Ele deixa de ser um espaço de descanso e vira um espaço de desconforto, né? Fica desconfortável estar sozinha. A solidão vira uma inimiga. A gente começa a tratar qualquer momento sem estímulo como um tempo perdido. Só que esse tempo que agora a gente evita era justamente o tempo que a gente se utilizava para se conectar com a gente mesmo, para relaxar, para respirar de uma forma mais calma, né? Esse tempo permitia que a gente olhasse para as coisas, que a gente reorganizasse os nossos pensamentos. Só que a gente perdeu isso e já não tem mais pausa no mundo. E quando não tem mais pausa, não tem mais presença. E quando tudo é estímulo, nada é significativo de fato. Por isso que a gente precisa, isso pelo menos na minha opinião, a gente precisa dar um jeito de recuperar o tédio, sabe? A gente precisa reincorporar o tédio na nossa rotina. Mas sem romantismo, né? Porque tédio é diferente de preguiça. Tédio é a capacidade da gente parar diante da vida e simplesmente observar as coisas. É sentar na varanda da casa e olhar o movimento da rua sem precisar ficar mexendo no celular. É caminhar ouvindo a cidade, né? Ficar com os próprios pensamentos, sei lá, cozinhar sem ter um vídeo no fundo, né? Lavar uma louça sem ouvir um podcast, comer prestando atenção na comida, né? Reaprender a observar, a desacelerar, a perceber as coisas. Porque hoje, mesmo exaustos, a gente não para, né? A gente só fica pulando de estímulo em estímulo. A gente acorda cansado, dorme cansado, passa o dia inteiro conectado. E aí, quando sobra um tempo, a gente se distrai ao invés de descansar, né? A gente acha que tá relaxando, sei lá, assistindo uma série, jogando, né? Mas a gente, na verdade, tá mantendo a nossa mente mais ocupada ainda. E a gente fica, né, com medo de parar, de fato, porque a gente acha que parar é a morte, né? Só que, na verdade, não é. Talvez seja por esse medo de parar que a gente vive buscando distração atrás de distração, porque no silêncio, na pausa, aparece realmente as perguntas que a gente evita fazer para a gente mesmo. É no tédio que aparecem as coisas que a gente ignora, as decisões que a gente adia. E aí, né, é bem mais fácil rolar uma tela do que encarar tudo isso. É mais fácil colocar um fone do que ouvir os próprios pensamentos. É mais fácil assistir a um vídeo de alguém falando sobre tomar uma ação na vida do que de fato parar, pensar e tomar uma ação na vida. E por isso que, na minha opinião, a gente precisa dar um jeito de recuperar o tédio. Porque o tédio, por mais incômodo que seja, é algo humano. Tédio é o intervalo necessário, é aquele momento em que a gente volta para nossa alma e pergunta se está tudo bem. E hoje, sem o tédio, fica o vazio, né? Um vazio que a gente tenta preencher o tempo todo, mas que só aumenta. E quanto maior esse vazio, mais distante a gente está das coisas que realmente importam. E quanto mais distante dessas coisas, mais a gente
age que nem uns robozinhos, sem alma, sem presença, sem contemplação, sem nada. Então, para mim, a gente precisa dar um jeito de recuperar o tédio e a gente precisa fazer isso quanto antes.